chegou a hora do Dallas Cowboys, America's Team, e também com uma grande fanbase aqui no Brasil. Vamos fazer agora o mock draft da temporada 2024 aí para o Dallas Cowboys. Mock draft de 5 rodadas, temos apenas 4 escolhas aí ao todo, né? Inclusive a última bem no finalzinho da quinta rodada. Se eu não me engano, foi uma escolha compensatória, inclusive. O time tá assim, ó. Assim, tem muitas peças muito interessantes aqui para essa equipe, tem talento com certeza. Teve algumas aposentadorias surpresas, né? O Leighton Vander Esch deu a entrada aí na aposentadoria por invalidez, aposentadoria médica aí por conta da lesão no pescoço sofrida há um tempo já, que vinha impedindo ele de performar em alto nível. E também temos uma grandíssima novidade. O senhor Jerry Jones parou de cair no estelionato do Dak Prescott. Simplesmente virou e falou: você vai jogar essa temporada sem um contrato novo. Chega, me entregue mais do que uma ida à pós-temporada e uma ida para Cancún. Eu quero ganhar na pós-temporada. E apesar do Dak Prescott ter vindo ainda basicamente a sua melhor temporada da carreira, né? Teve 2 jogos cruciais aí que impediu ele de, inclusive, ganhar o MVP. O primeiro jogo teria sido o jogo contra o Buffalo Bills, que ele não teve um bom desempenho. E o outro jogo foi o jogo contra o Green Bay Packers, no primeiro ano do Jordan Love. Uma defesa que vinha sendo bastante inconsistente. Ele lançando múltiplas interceptações, perdendo o jogo em casa na pós-temporada para uma equipe jovem. E aí, meus amigos, é difícil aí. O Dak Prescott, ele é esse quarterback aí que é realmente uma roleta russa, né? As coisas que a gente acaba sentindo por ele. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui no elenco e ver o que a gente já consegue preparar para esta equipe. Então aqui, ó, podemos olhar de cara, principalmente aqui a minha preocupação inicial seria a linha ofensiva. Eu acredito que precisa dar uns retoques aí, principalmente se a gente quiser ver o Dak Prescott aí performando um pouco melhor. Running back, é claro, uma outra preocupação. Rico Dottle e Deuce Vaughn não são running backs aí para esse time carregar durante toda a temporada. Um wide receiver número 1, talvez, alguém para jogar um pouco mais externamente, para você ter essa opção além do Brandon Cooks e do CeeDee Lamb. CeeDee Lamb aí que majoritariamente acaba jogando no slot, né? O time arranjou maneiras muito criativas de fazer com que ele estivesse no slot no ano passado, tanto que por conta disso ele conseguiu uma das melhores temporadas aí de um wide receiver na NFL no ano passado. E do lado defensivo a gente tem grandes perdas aí na posição de linebacker, né? Não só com a saída aí do Leighton Vander Esch. O time trouxe o Eric Kendricks, que é um jogador de idade, estava nos Los Angeles Chargers. Damone Clark é outro jogador que tem um histórico extenso aí de lesões, passou um período no college em LSU aí por bastante lesões, inclusive era um jogador muito talentoso que poderia ter aí a sua cotação no draft de 2022 um pouco mais alta se não fosse seu histórico médico. Os Cowboys resolveram apostar nele, teve um bom desempenho no ano passado. Veremos aí como fica nesse ano, mas também tem essa situação tal como o Vander Esch. Cornerback talvez seja uma opção, mas meramente se tiver um talento muito indispensável no draft pra gente estar escolhendo, porque eu acho que dá pra ir com Trevon Diggs e Deron Bland. Trevon Diggs teve uma melhora muito grande ao longo dos anos, principalmente como um cornerback mesmo, não só como um interceptador. Deron Bland, se a gente excluir as interceptações dele no ano passado, e os touchdowns, né, que foram coisas muito alegóricas, ele foi assim um cornerback abaixo, assim, ele já cedeu mais de 700 jardas, ele fica aí figurando entre a parte final entre os cornerbacks em questão de jardas cedidas realmente, então pode ser um pouco preocupante. O time ano passado teve o Stephon Gilmore para cobrir a lesão do Trevon Diggs. Veremos como é que dá para ir nessa temporada. Eu acredito que dá para ir dessa forma mesmo com o Deron Bland aí sendo um ponto meio que de desequilíbrio na questão de jardas que ele pode ceder para um wide receiver. Ele também é passível de ter a mesma melhora que o Trevon Diggs teve, né? Veremos aí como pode ser. Talvez se ele desligar um pouquinho a agressividade, abrir mão de ter essas jogadas
que resultam em turnovers, ele possa ser um cornerback um pouco mais limitador de wide receivers. Na posição de safety eu acho que estaria mais tranquilo. Defesa não me preocupa nem um pouco. O que a gente precisa ver aqui, de repente, é um linebacker se tiver um talento muito indispensável e essa linha ofensiva aqui que a gente precisa ver o que dá para fazer. E quem sabe, né, um quarterback, se estiver disponível, alguém que vale a pena a gente arriscar. Afinal, a gente não sabe qual vai ser o futuro do Dak Prescott, né? E a gente tem também nessa posição para competir o Trey Lance, né, que no momento está listado aqui como o quarterback número 3 da equipe e é mais um projeto de ciências do que um quarterback de fato. Uma coisa que eu quero trazer atenção aqui, né, são contratos que vão expirar aí nessa temporada, né? Então a gente tem o do Dak Prescott entrando aí no último ano, o DeMarcus Lawrence também, pass rush seria uma opção interessante, Brandon Cooks, Zach Martin eu acredito que deva voltar, eu acho que ele ainda tem mais uns bons anos aí antes de anunciar a aposentadoria, sem dúvidas um dos melhores, se não o melhor na posição na NFL. CeeDee Lamb vai receber uma grana muito boa, então vai ter um impacto salarial muito grande, mais uma preocupação a respeito do que fazer com o Dak Prescott no futuro, aí nos próximos 2 anos, o Cowboys tem que assinar aí com 2 das suas principais estrelas, né, que é o CeeDee Lamb e também o Micah Parsons, e já adianto, nenhum desses dois vai acabar jogando na franchise tag, então ou assina ou esquece, e eles são definitivamente a prioridade do time aí nos próximos anos. Eles seriam os principais contratos aqui pra gente ficar de olho, né? Então, possivelmente podemos estar elegendo aí algumas alternativas, né? Caso o time decida fazer alguma coisa com o Dak Prescott. Então, bora pro draft. São 4 escolhas realmente, né? 24, 56, 87 e a compensatória 174. Teremos que trabalhar com pouco ou fazer algumas trocas, né? No caso os Cowboys, né? Porque nessa série aqui a gente não está fazendo trocas. Bora lá! Bom, logo de cara aqui a gente já percebe que os principais cornerbacks, inclusive, foram draftados em sequência, né? Teriam sido minhas escolhas, sem dúvida nenhuma. Como a gente sabe que potencialmente os Vikings aqui vão subir por um quarterback, a gente não sabe o que vai acontecer com os outros cornerbacks. E o Kool-Aid, ele é um jogador bom, mas não acho assim aquele talento fenomenal a ponto da gente querer realmente escolher ele aqui na 24. Graham Barton acabou sendo draftado aqui pelo Miami Dolphins. Temos algumas opções aqui que eu acharia interessantes. A gente tem Brian Thomas, Tyler Guyton e Adonai Mitchell. Então, jogadores que podem jogar mais nas fronteiras, fora dos números, bem afastados, e dando uma opção a mais aí de verticalidade, né? Adonai Mitchell e Brian Thomas são 2 ameaças verticais, jogadores altos e físicos, né? Principalmente o Adonai sendo um jogador mais físico do que o Brian Thomas. Tem um pouco de questão de esforço que é relacionado com ele. Ele já deu sua justificativa do porquê ele faz isso. Isso pode ser visto com bons olhos ou não, dependendo de como você vê os seus jogadores dentro de campo, né? E Tyler Guyton já entrarei para substituir o Terrence Steele do lado direito da linha ofensiva, né? Já que do lado esquerdo, Tyler Smith deve assumir aí o posto deixado pelo Tyron Smith. Quantos Smith, não é mesmo? Nesse caso aqui, eu acho que a gente consegue, não tem nenhum talento assim excepcional de linha ofensiva, a não ser o Jackson Powers Johnson. E seria uma opção aqui também, porque tirando o Zach Martin, o miolo da linha ofensiva é uma tragédia. E a gente tem o Brian Thomas como opção aqui também. Mas eu acho que nesse caso, linha ofensiva aqui seria uma das maiores prioridades. Eu preferiria talvez ficar entre o Jackson Powers Johnson e o Brian Thomas. Gosto bastante dele, da verticalidade dele. Às vezes pode se dar mal um pouco com o contato na linha de scrimmage, mas nada que impeça ele de ser uma escolha aí de primeira rodada. Mas Jackson Powers Johnson é um jogador fenomenal, um excelente atleta. Não que os Cowboys tenham a tendência histórica de draftar grandes atletas, né? Os seus drafts, inclusive, são muito controversos. É difícil entender realmente o que os Cowboys estão pensando na maioria das vezes no draft. É mais a gosto mesmo, né? Se o Jerry Jones gostar, ele vai lá e drafta, né? Eu acredito que talvez o Jackson Powers Johnson pode ser esse cara.
faz tempo, desde que o Travis Frederick teve que se aposentar também por causa de uma doença, que os Cowboys não conseguiram solidificar a posição de center, né? E ele era um jogador fenomenal. Não sei se vocês vão lembrar dele, né? Talvez o torcedor dos Cowboys lembre. Travis Frederick. Bom, na segunda rodada, não temos nenhum dos linebackers que a gente poderia estar pensando, né? Que seria o Adrian Cooper ou o Peyton Wilson. Peyton Wilson também com histórico de lesão, então outra situação delicada para o Dallas Cowboys. Wide receiver seria somente um wide receiver que pudesse jogar realmente isoladamente do outro lado, sem precisar estar ali como flanker ou como slot receiver, né? Então, running back é uma necessidade, a gente tem o Jonathan Brooks aqui, e jogadores de linha ofensiva. E aqui a gente tem duas questões, né? Eu gostaria muito que tivesse sobrado o Sumataia ou o Rosengarten, mas aparentemente todos eles já foram selecionados. Sumataia, inclusive, na primeira rodada. O que nos restaria jogadores de outside tackle. A gente tem Blake Fisher e Kiran Amegadi. Amegadi tem aí um upside interessante, pode ser aí que seja um jogador do perfil dos Cowboys. Claro que ele precisaria lapidar em algumas coisas. De jogador de interior de linha ofensiva, nenhum que possa de repente ser movido para o lado de fora, mas Christian Haynes é um excelente jogador. Nesse caso aqui poderíamos pensar no Jonathan Brooks. Não é o meu running back favorito do draft, mas sem dúvidas é um bom running back, né? Esse título para mim fica com o Jalen Wright. Mas aqui eu acho que dos wide receivers ou seria Devontae Walker ou Javon Baker. Porém, é outra questão aqui, né? Os Cowboys costumam apertar o gatilho nos jogadores que eles gostam, independente da posição ou não. Draftaram um nose tackle na primeira rodada, alguns anos atrás, o Mazi Smith. E não que ele tenha se revelado ainda um excelente jogador, mas é raro você ver um nose tackle saindo tão cedo no draft. Mas os Cowboys são isso, eles veem, eles gostam, eles pegam. E aqui, como eu acho que não draftaríamos o Jonathan Brooks tão cedo, eu vou draftar um wide receiver. E a minha escolha aqui vai ser o Tez Walker, jogador de velocidade, jogador de envergadura, jogador que pode jogar um pouco mais separado e trazer essa ameaça vertical contínua aí para a equipe, né? A gente não pode deixar tudo isso na mão do Brandon Cooks, que já tá ficando velho. Já é velho, né? Para os padrões da posição, apesar de estar conseguindo ainda performar bem. Devontae Walker vem aqui para a nossa posição. Lembramos, ainda precisamos aí pensar num right tackle. Não necessariamente draftaremos ele agora, né? Jeremiah Trotter está disponível na posição de linebacker. Jogador interessantíssimo, gosto bastante dele. Inclusive já draftei ele aí na série. Se eu não me engano, foi para o Houston Texans ou Green Bay Packers. Não lembro agora exatamente. Running back, temos algumas opções. Eu gosto muito, mas muito mesmo do Marshawn Lloyd. Gosto do Brandon Allen. Buck Irving, ele é muito leve para a posição. Eu acho que ele acabaria sendo aí um running back de terceira descidas. Trey Benson tem aí os traços para ser desenvolvido. O que ele precisa é conter um pouco os seus ânimos. Não costuma usar muita cabeça na hora de correr, mas o seu atleticismo absurdo. Jeremiah Trotter aqui seria uma opção muito interessante, cara. Eu acho que eu vou acabar ficando com ele, simplesmente porque eu acho que vale muito a pena para os Cowboys aqui tentar consolidar essa posição aí que eles já vêm tentando fazer já tem um tempo já. E a gente pode conseguir outros running backs aqui, ainda tem umas opções interessantes mais profundo no draft. Como eu disse, escolhas limitadas, então temos que escolher o veneno que a gente quer. E jogador de linha ofensiva, teríamos aqui Mason McCormick, sem dúvidas, Christian Hogan, mas acredito que a gente pode tentar endereçar isso depois, já que draftamos um center na primeira rodada. Então, Jeremiah Trotter, bem-vindo ao America's Team. E agora, indo para a escolha final, número 174, escolha compensatória. Temos Tyrone Tracy, um jogador aí um pouco mais parrudo, para posição, power back, para quem prefere.
Joe Milton, definitivamente não. Eu acho aqui que nossa opção seria draftar realmente aí um right tackle. Jogadores de linha ofensiva acabaram saindo aqui. O Trevor Keegan saiu um pouco mais cedo, o Drake Nugent também. Eu vou apostar num offensive tackle da segunda divisão, assim como eu não lembro agora se é o Sumataia ou o Amegad, de Yale, é segunda divisão. Jalen Sandel, right tackle de North Dakota, para essa posição escolha compensatória. Precisamos fazer alguma coisa, porque Terrence Steele não dá. Então, esse é o nosso draft aqui, pouquíssimas escolhas, né? Jackson Powers Johnson na primeira rodada, ajuda a consolidar um pouco essa linha, quem sabe ajudar o left guard ainda mais um pouco, que eu não acho que seja assim um problema tão imenso quanto a posição de right tackle, mas um jogador muito excelente, um jogador muito inteligente, um jogador capaz de contribuir para o jogo terrestre, e ele do lado do Zach Martin vai ser fenomenal, pode muito lembrar aí a dupla do Martin com o Frederick. Devontae Walker, ameaça vertical, recebedor aí que tem muito a evoluir. Esperamos aí que os Cowboys de fato consigam fazer isso, né, para não ser um outro Jalen Tolbert da vida. Jeremiah Trotter, muito atlético, um jogador aí que consegue cobrir bem o passe, consegue contribuir rapidamente com essa defesa. E jogando atrás de uma linha defensiva forte, ele consegue contribuir melhor para o jogo terrestre. E Jalen Sandel de North Dakota para aí disputar a titularidade com o Terrence Steele, coisa que não deve ser muito difícil. E esse aí foi o nosso draft do Dallas Cowboys, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês fariam diferente? Você com certeza aí deve ter algum torcedor dos Cowboys. O que você espera da sua equipe aí para este draft? E quais são as expectativas para a próxima temporada? Não se esqueça de comentar nesse vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e tchau! Cowboy football.